Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos resolver exercício aí da seção 5.3. Seção 5.3 trata do Teorema Fundamental do Cálculo, que tem esse enunciado aí. Suponha que f seja contínua no intervalo fechado de A até B. Então o teorema está dividido em duas partes, que a gente vai ver que são equivalentes. Primeira parte, se g de x é igual à integral de a até x de f de t dt, então g' de x é igual a f de t, f de x. Ou seja, se eu pego a função f, calculo a integral e defino ela como sendo g de x, pego esse resultado aqui e derivo, eu volto para a função f de x. Ok? Na parte 2, está dizendo que a integral de a até b de f de x dx é igual a uma primitiva da função f, uma primitiva qualquer da função f aplicado no limite superior, menos essa mesma primitiva aplicada no limite inferior. Então, aqui eu estou pegando a função, integrando ela, e o resultado está dando a primitiva dessa função aplicada nos pontos, nos limites de integração. A diferença da aplicação disso aqui nos limites de integração. Ok? Então, vamos lá para os exercícios e tentar entender melhor aí o Teorema Fundamental do Cálculo. Primeiro exercício aí, explique exatamente o significado da afirmação derivação e integração como processos inversos. Bom, esse significado aqui ele é muito importante, então vamos dedicar essa aula apenas a esse exercício número 1. Então vamos lá. Explique exatamente o significado das afirmações derivação e integração como processos inversos. Bom, quem estudou pelo livro aí pode ter se deparado aqui com o último tópico aqui da seção 5.3, que eu não expliquei aí nas videoaulas, porque se trata apenas de uma curiosidade. Então vamos lá. Diferenciação e integração como processos inversos. Então vamos finalizar essa sessão justapondo as duas partes do teorema. Teorema fundamental do cálculo suponha que f seja contínua em AB. Se g de x é igual a integral de a até x de f de t dt, então a derivada de g é igual a f de x. Parte 2. Integral de a até b de f de x dx é igual a uma primitiva da função f aplicada em b menos a primitiva da função f aplicada em a. Onde f aqui, né, f maiúsculo aqui é a primitiva da função. Bom, eu tinha falado anteriormente aqui que essas duas partes aqui são equivalentes. Tanto faz uma ou outra. Isso aqui é classicamente separado em duas para a gente poder usar as duas situações separadamente. Mas elas são equivalentes. Por exemplo, eu posso, da parte 1, chegar na parte 2. Então, por exemplo, olha, da parte 1, eu quero calcular a parte 2. Vamos ver a parte 2 aqui. Ó. Integral, vamos pegar aqui, ó. Eu sei que ao pegar um x aqui entre a e b, ó, se a função ela é contínua no intervalo todo aqui de a até b, ela é contínua de a até x. Então, olha, a integral, o g de b aqui, pela parte 1, g de b é igual a integral de a até b, de f de t dt. Mas a g, olha, como pela parte 1, a g' é igual a f de x, a g é uma primitiva. Aqui, ó. A parte 2 está dizendo que a integral de a até b é uma primitiva aplicada em b menos a primitiva aplicada em a, onde a f maiúsculo aqui é uma primitiva. A g é uma primitiva. Bom, mas por que não está aqui g de a? Então, tem aqui pela parte 1, integral de a até b de f de t dt como sendo g de b. Mas aqui, ó, pela definição 1 aqui, se eu calculo g de a, fica integral de a até a
de f de t dt. Integral de a até a é igual a zero, porque eu não tenho comprimento aqui do intervalo. Então, a integral aqui é zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que g de b menos g de a. Ou seja, isso implica no resultado 2. Porque o resultado 2 está dizendo que integral de a até b de f de x dx é uma primitiva qualquer da função aplicada em b, a g é uma primitiva qualquer pela parte 1, menos a primitiva aplicada em a. E de fato era. Então, o item 1, ele implica no item 2. Agora vamos ver o contrário. Se o 2 implica no item 1. Bom, agora eu tenho como resultado aqui, ó, no item 2, que é a integral de a até b de f de x dx, x, é igual a uma primitiva da função aplicada em b, menos a mesma primitiva aplicada em a. Bom, então vamos lá. Vamos pegar a parte 1 e definir a g de x como sendo a integral de a até x de f de t dt. O x aqui está na variação aqui de a até b. Bom, se a f é contínua no intervalo todo, ela vai ser contínua no intervalo de a até x. F é contínua no intervalo de a até x. Bom, não tem nada em particular aqui do item B, aqui no número B. Então, eu posso usar isso aqui no número x. Como eu vou trocar aqui o número x, eu vou mudar aqui a identificação da função f, a integral aqui de f de x dx para f de t dt. Olha, então, pela parte 2, a integral de a até x de f de t dt é igual a f de x menos f de a. Ok? Bom, se eu derivo onde a f aqui é primitiva, né? Então, se eu derivo a integral de a até x de f de t dt, eu estou derivando essa parte aqui, pela parte b, né? F de x menos f de a. F de a é constante, então a derivada dá zero. Isso aqui dá f' de x. Mas a f' de x, a f de x, a f maiúsculo, é uma primitiva da função, pela parte b, né? Então, isso aqui dá igual a f de x. Ou seja, isso é exatamente o resultado do item 1. Isso implica no item 1, porque se eu pegar essa função aqui, essa integral aqui, derivar, o item 1 está dizendo que o resultado dá f de x. Foi o que eu fiz, só usei uma outra letra. Ok? Então, a parte 2 também implica na parte 1. Isso quer dizer que as duas partes são equivalentes, mas podemos usar elas separadas. Podemos usar esse aqui como sendo o resultado 1 e esse aqui como sendo o resultado 2. Então, podemos dividir o teorema fundamental do cálculo em duas partes ou podemos usar apenas uma parte, porque elas são equivalentes, né? Tanto faz uma quanto a outra. A gente vai ver ao longo dos exercícios que às vezes a gente vai usar a parte 1, às vezes a gente vai usar a parte 2, como sendo o teorema fundamental do cálculo. Ok? Bom, agora vamos voltar aqui então a entender a diferenciação e integração como processos inversos. Vamos apagar aqui então. Então vamos lá. Observamos que a parte 1, essa parte 1 aqui, pode ser reescrita como sendo, olha, eu vou trocar isso aqui, né, pela o que ela foi definida. Então, a derivada de integral de a até x de f de t dt dá f de x, pela parte 1 do teorema. Ok?
O que quer dizer que, se f for integrada e o resultado depois derivado, obtemos de volta a função original f. Bom, se eu pego a função f, integro ela. Pego a função f, integro. Essa função f aqui. Calculo a integral. Pego o resultado, derivo, volto na função f. Agora, pela parte 2. Eu sei que se a f maiúscula é uma primitiva da f, se a f maiúscula é uma primitiva da f, então a f' de x é igual a f de x. Então, eu estou trocando a f de x aqui, ó, pela f'. Só trocando aqui a notação. Então, pelo teorema 2, pela parte 2 do teorema, a integral de a até b de f' de x, dx é igual a f de b menos f de a. Ou seja, essa versão afirma que, se tomarmos uma função f, a derivarmos, eu pego uma função f, aplico a derivada, obtemos a função f', e depois integrarmos o resultado, que pega essa função f aqui, integra o resultado, volto, chegamos de volta à função f, na forma f de b menos f de a. Se ao invés de integral de a até b, que eu tivesse integral de a até x, eu voltava na forma f de x. Aqui volta na forma f de a menos f de b, porque a integral de a até b retorna um resultado. Né? Integral de a até x retorna uma função. Então, para entender aqui, ó, juntas essas duas partes, né? As duas partes do teorema fundamental do cálculo mostram que a derivação e a integração são processos inversos. Cada um desfaz o que o outro fez. Então, vamos voltar lá e responder aqui, explicar, né, exatamente o significado da afirmação derivação e integração como processo inverso. Então, vamos lá. Pego uma função f e calculo a integração. Aplico a integração nela. Integração. Eu vou obter uma primitiva. Onde a f aqui é primitiva. Onde f é uma primitiva de f'. O que significa ser primitiva? Uma primitiva significa que a derivada de f é igual a f'. Então, se eu pego a função f, calculo, aplico a integração nela, eu obtenho uma primitiva. Se eu pego essa primitiva, isso aqui, né? Se eu pego essa primitiva, calculo a derivação, eu obtenho a função f. Então, pela parte 1 do teorema, a integração e derivação são processos inversos. Okay? Analogamente, isso aqui vale para qualquer função. Né? Analogamente, se eu pego a função f, aplico a derivação, eu obtenho a função f'. Se eu pego a função f' e aplico a integração, eu obtenho a função f. Pela mesma parte 1 do teorema fundamental do cálculo, que a parte 1 e a parte 2 são equivalentes. Então, como é que a gente fala em palavras aqui, explica em palavras exatamente o significado da afirmação derivação e integração como processos inversos? Então, vamos lá. Então, podemos escrever assim. A derivação, aqui tudo pelo teorema fundamental do cálculo. A derivação da integração de uma função f
retorna a função f. A integração da derivação de uma função f retorna uma função f. Retorna a função f. Ou seja, derivação e integração são processos inversos. Ok? Então, para finalizar o exercício 1, vamos ler esse comentário aí no final do livro, aí na seção 5.3. O teorema fundamental do cálculo é inquestionavelmente o mais importante do cálculo e realmente é um dos grandes feitos da mente humana. Bom, o teorema fundamental do cálculo, realmente ele é fundamental para o cálculo. Aqui, ó, ele está ligando o cálculo 1, que é o que a gente estudou, né? Que é o cálculo de derivadas, cálculo 1, com o cálculo 2, por exemplo, que é o cálculo de integração, de integrais, né? Ele está fazendo um elo de ligação aqui. Bom, como que ele está fazendo um elo de ligação? Porque pelo teorema fundamental do cálculo, o processo de derivação e integração são processos inversos, né? Então vamos entender aqui a explicação dele aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Por que é tão fundamental assim? Bom, antes de sua descoberta, ou antes de sua invenção, né, pelos autores aqui, Leibniz e Newton, por esses dois autores aqui, que eles fizeram de forma independente, chegaram ao mesmo resultado, antes de sua descoberta, desde os tempos aí de Eudoxo e Arquimedes, ou seja, os tempos dos gregos, até a época de Galileu e Fermat, onde começou a ser definido o limite, os problemas de encontrar áreas, volumes e comprimentos de curva eram tão difíceis que somente um gênio poderia fazer frente ao desafio. Bom, agora, porém, armados pelo método sistemático de Leibniz e Newton, configurado a partir do teorema fundamental, veremos nos capítulos a seguir que esses problemas desafiadores são acessíveis para todos nós. Bom, quais problemas desafiadores que ele estava se referindo? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. A gente vai ver ao longo do exercício do que ele está falando, é ao longo do cálculo 2. Se eu tenho aqui uma função aqui definida no intervalo y igual a f de x, definida no intervalo aqui de a até b. Bom, eu queria calcular aqui a área dessa região aqui sob o gráfico da função maior ou igual a zero, definida, uma função contínua, né? Então, a gente viu que isso aqui é definido como sendo a integral de a até b de f de x dx. Pela definição aqui, a gente viu que o processo de calcular essa área aqui é dado pelo limite, né? Limite, quando n tende a infinito, somatório de i variando de 1 até n, de f aplicado em pontos amostrais aqui, particionando esses intervalos cada vez mais, né? Vezes o comprimento desses intervalos que vão diminuindo à medida que o n tende a infinito. Esse processo aqui, ele é muito difícil de calcular a área, né? Bom, o que os antigos faziam? Eles não calculavam esse limite, principalmente aqui na época de Eudoxo e Arquimedes, porque não tinha ainda definido o limite. O que eles faziam? Eles faziam cálculo de aproximações, quando eles queriam calcular uma área de uma curva aqui que não era segmentos de reta, né? Não eram polígonos. Então, eles faziam por aproximações. Por exemplo, vários deles
fizeram a aproximação do cálculo de área do círculo, através de aproximações. Primeiro eles faziam aqui aproximações com quadrado, depois eles iam aumentando aqui o número de lados, né, do polígono inscrito aqui, e ia calculando aí através da triangularização aqui desses segmentos. Bom, é um processo bem exaustivo e não tinha fim, porque cada vez um matemático vinha e fazia essa conta aqui com uma aproximação melhor, fazia um n maior. Ou seja, um fazia com n igual a 2, outro fazia com n igual a 10, outro fazia com n igual a 15, e aí vinha um fazia com n igual a 100, era o novo recorde, tinha uma aproximação melhor, e o outro vinha fazia com n igual a 150, e assim por diante, né? É um processo muito complicado e nunca tinha fim. Com a advance aí dos cálculos, né, nessa época aqui de Galileu e Fermat, principalmente na época de Fermat, foram inventados aí o processo de limite. Ou seja, calcular essa área, podemos chegar no resultado exato calculando o limite. Mas esse processo aqui também não era fácil, porque você teria que saber, né, chegar numa expressão aqui que você conseguisse calcular o limite, que não é fácil. Agora, com a invenção, a criação do teorema fundamental do cálculo, calcular essa integral aqui passou a ser um processo algébrico. Então, basta encontrar uma primitiva da função f. Então, se eu souber qual é a primitiva da função f, esse processo aqui fica fácil, né? Só pegar a primitiva, aplicar em b, menos a primitiva, aplicar em a. Então, facilitou bastante as nossas contas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, se eu quero calcular aqui a integral de a área, né, sobre uma função, por exemplo, cosseno de x. Bom, eu sei que a primitiva de cosseno de x é seno. Então, de 0 até π sobre 2, por exemplo, essa área aqui, a área A é dada pela integral de 0 até π sobre 2 de cosseno de x dx. Primitiva de cosseno de x é seno, então é seno de π sobre 2, aliás, π sobre 2, seno de π sobre 2 menos seno de 0. Então eu pego a função seno, aplico em π sobre 2, menos a função seno aplicada em 0, e chego no resultado que, se eu fosse fazer através do limite aqui, ou através de processos de aproximações, seria muito difícil. É um problema relativamente simples hoje, né? Porque temos o teorema fundamental do cálculo. Então, por isso ele é central aí no cálculo, né? Ele é fundamental. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua resolvendo os exercícios da seção 5.3.